Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com os amados o Salmo de número 133, que diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Palavra do Senhor para nós, o Salmo 133, que faz parte de um seleto grupo. Você talvez tenha observado aí na sua Bíblia, talvez tenha a expressão cântico de degraus, ou então cântico de romagem, né? Por quê? Porque esse cântico 133, com outros cânticos do 120 ao 134, fazem parte de um grupo de cânticos do livro de Salmos que era cantado pelo povo de Israel em algumas circunstâncias. Então se acredita que o povo de Israel usavam esses cânticos ao sair da Babilônia e voltar a Jerusalém, eles se utilizaram de muitos desses cânticos. Não vamos dizer que só usavam esses, mas a história aponta que eles usaram esses cânticos. Também é entendimento de que usavam nas peregrinações dentro de Israel mesmo. Então, quando saíam do norte ou do sul, de outras regiões e iam até Jerusalém, ao longo do caminho, eles então já iam cultuando, glorificando ao Senhor, né? E ao chegar em Jerusalém, haviam degraus que separavam dois átrios, né? O átrio dos homens e o átrio das mulheres. E exatamente nesses degraus havia um intenso momento de louvor e de adoração e de integração às duas alas. E por isso, cântico de degraus, né? É um pensamento muito bem aceito e faz parte exatamente de um grupo de cânticos que estimula a unidade. Afinal de contas, é isso que se deseja para a família. E se há uma busca por unidade nacional, a família é preservada, a cultura é preservada, a religião é preservada. Então era um propósito desses cânticos aí, realmente estimular o povo de Deus a uma unidade e uma fraternidade. Quando eu pensava nisso, eu lembrei de uma história de certo homem que tinha muita dificuldade para ir à cidade, porque o seu vilarejo ficava muito distante e eles possuíam um rio que impossibilitava que eles atravessassem de modo fácil para o outro lado. Então, muitas vezes, eles eram obrigados a dar uma grande volta para ir à cidade. Mas, certo dia, aquele homem afiou o seu facão e logo pela manhã, ele começou a derrubar árvores e um dos seus vizinhos disse: "O que é que você está fazendo?" E ele disse: "Eu vou construir uma ponte, estou cansado de levar tanto tempo para chegar na cidade." E então foi isso que eles fizeram, né? Elaboraram, começaram uma ponte, ele e os seus vizinhos. E outros vizinhos do vilarejo também chegaram-se a ele e começaram a construção da sua cidade, da sua ponte, aliás, dizendo. Então, na construção daquela ponte, eles perseveraram por dias, semanas, e aí um dia, quando eles estavam bem avançados na obra, veio uma grande tempestade. E aquela tempestade arrasou as estruturas da ponte, e eles acabaram perdendo a ponte. Muitas toras foram embora junto com o rio, e logo que passou a tempestade, terminou a noite, ao amanhecer, quem estava lá trabalhando? Sim, era ele. O tão vizinho corajoso voltou a trabalhar para construir a sua ponte. E lá estava ele trabalhando para construir a sua ponte novamente. Então, trabalhando nela, logo os vizinhos descobriram que ele havia retomado o seu serviço e eles então se encorajaram a se juntar a ele naquela grande obra e retomaram a construção da ponte. Quando estavam quase por finalizar, mais uma chuvarada veio e a ponte mais uma vez não resistiu, e o que desanimou a todos. Mas 2 dias depois, quem estava lá?
ele decidido novamente a terminar a sua ponte. E então, novamente, os vizinhos se juntaram e, desta vez, conseguiram dar cabo da obra e concluíram a ponte. E em seguida veio uma nova tempestade, só que essa não derrubou a ponte. Então puderam, de fato, agora, com pouco tempo, chegar à cidade e assim negociar e assim tratar das suas coisas. É incrível como o ser humano consegue e se dispõe em correr atrás de ajudar o seu próximo quando as coisas ficam difíceis. Isso em 2018, quando jovens entraram numa caverna e ficaram lá ilhados naquela caverna, o que aconteceu? Pessoas do mundo inteiro foram até a Tailândia para ajudar aqueles meninos que estavam lá, dentro de uma caverna, num lugar tão fundo, mas ilhados, porque a água havia subido tanto no nível que eles não podiam sair. O ser humano, quando deseja ajudar o seu próximo, é capaz de coisas incríveis. Então, a unidade certamente é o espelho da grandeza de Deus. E Deus nos motiva verdadeiramente a usarmos a unidade do Senhor diante da sua presença. Então a palavra do Senhor diz aí no verso 2: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É interessante nesse salmo porque ele faz uma analogia, uma comparação da união com esse momento tão precioso na vida de um sacerdote, o momento da consagração. Olha só que observemos que ele não fala simplesmente um sacerdote, ele fala de Arão, o sumo sacerdote, o primeiro ali levantado por meio de Moisés. Sim, é ele que é citado. Então, todo esse momento ali citado é o momento da consagração, o que nos faz pensar que a unidade realmente é algo de Deus para as nossas vidas. Então, seja o que for que nós pensarmos, nós devemos lutar para preservarmos a unidade, pois esta é a vontade, é a ação de Deus para as nossas vidas, e devemos assim buscar e correr atrás desta unidade. Então podemos olhar por meio da palavra de Deus e aceitar esse conselho da palavra e buscarmos a unidade do Senhor nas nossas vidas, pois afinal de contas, não somos nós também escolhidos de Deus, amados por Cristo Jesus, para fazermos assim a obra do Senhor e buscarmos aquela que é a vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável? Então o convite do Senhor para as nossas vidas é esse. Então o texto faz a comparação. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. Olha, essa unção que desce sobre a cabeça, essa é a comparação. Transformava um homem simples agora num sacerdote, numa pessoa que buscava a Deus e que ajudava os seus irmãos a buscarem a Deus. Esse deve ser o intuito da nossa unidade: conduzir o nosso próximo a Deus, conduzir uma harmonia que leve as pessoas a Deus. A terceira e última coisa que o texto fala, ele fala que é como o óleo precioso, olha ele, sobre a cabeça, e o óleo cai na cabeça, o óleo desce sobre a barba, que era um grande distintivo para o homem israelita, como seriedade, como hombridade, como respeito na sociedade dele. Então desce sobre a barba e chega até as orlas da sua veste, ou seja, um processo completo de consagração. É isso que a unção é, né? Então, a unidade, ela é preciosa para Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união, ela é importante porque, olha o que diz aí o nosso versículo 3, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião.
porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então a unidade, ela é também comparada ao provimento de Deus. Por quê? Porque Israel não vive em puras estações de chuva, mas o monte, a cadeia de montes do Hermon, ela tem vida, e vida pujante. Por quê? Porque ao amanhecer, o orvalho é tão forte que qualquer cabana, qualquer chão está extremamente molhado, como se tivesse caído uma chuva durante a noite. E todas as noites é assim, o que faz com que a vida se mantenha. Afinal de contas, num ambiente seco, num deserto, não tem vida, mas onde há água, há vida. Esse é o comparativo aqui que a palavra do Senhor diz. É como o orvalho de Hermon, que é uma benção para aquele povo, porque produz vida, tudo que planta, cresce, prospera. Assim deve ser a nossa unidade do Senhor. Por quê? Porque na unidade, o Senhor, diz o texto, ordena a bênção. Ah, pastor, mas nós temos conflitos. É verdade. Nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo tem as mesmas ideias. Mas a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são os pacificadores. E ser pacificador não significa engolir tudo. Significa agir por meio da paz. Como eu vou resolver isso? Sem ofender A ou B. Eu vou orar. Essa é a atitude primeira do pacificador. Mas ele viu um conflito. Se ele viu o conflito, ele vai acalmar os corações, para que depois possa se solucionar o conflito. Então a palavra do Senhor diz que na unidade, ali o Senhor ordena a bênção. É por isso que nós devemos procurar a viver na unidade do Senhor. Se queremos verdadeiramente experimentar as bênçãos de Deus, nós precisamos viver a unidade do Senhor. Olha o que outro texto da palavra do Senhor diz para as nossas vidas em 2 Coríntios 13, o verso 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. 2 Coríntios 13, o verso 11. Amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz: vivei em paz, busquem a perfeição, sejam consolados, andem no mesmo pensamento. E o Deus que é Deus de amor e de paz, ele será convosco. Então, se verdadeiramente queremos viver debaixo da bênção de Deus, nós precisamos viver em acordo. Precisamos buscar a unidade. A unidade é fundamental para o povo de Deus, para que verdadeiramente nós vivamos a bênção. Olha o que a palavra do Senhor diz aos filhos, né? A palavra do Senhor diz que os filhos devem honrar o pai e a mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Ou seja, se um filho, uma filha quer viver mais, eles devem buscar a honrar os seus pais. É um princípio de vida a paz. É um princípio de vida a honra. É um princípio de vida andar no mesmo parecer, e esse é o convite de Deus. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é. Mas no Espírito de Jesus, nós devemos avançar diante de todos os obstáculos, porque afinal de contas o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz nessa jornada, né? Então, a palavra do Senhor diz que Cristo Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é vida em conflitos, não é vida em contendas, isso não é vida, né? Mas o Senhor quer que nós tenhamos vida e vida abundante. E então concluo com mais um versículo da palavra de Deus, dizendo assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa unidade poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ele mesmo nos ensina o exemplo da unidade.
e nos ensina que se verdadeiramente nós queremos a vida eterna, nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas e aplicar esse conhecimento da palavra aos nossos corações. Afinal de contas, o Senhor quer nos encontrar e precisamos conhecer ao Pai. E para isso, precisamos andar como Jesus nos ensinou. Então, repito aqui o Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você e a sua família. Creia na unidade do Senhor e guarde a palavra de Deus no seu coração. Eu vou orar ao Senhor agora, e se você tem tido algum tipo de conflito, seja familiar, seja no trabalho, seja até mesmo na igreja, seja com outras pessoas conhecidas, vamos orar agora e que haja paz na sua casa, que haja paz aonde você for, que você seja conhecido como um pacificador, que assim nós sejamos conhecidos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, por esse Teu filho, por essa Tua filha que está ouvindo, assistindo essa mensagem, Senhor. Que o Senhor conduza-o em paz, porque a Tua palavra nos dá a paz, a verdadeira paz. Que o Senhor dê descanso a cada um e que cada um possa experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse dia. Eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo mal contra a vida deste teu filho, desta tua filha. E assim eu creio, Pai, que o Senhor quer que nós andemos na bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida e a graça de Cristo esteja sobre você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom resto de semana, final de semana abençoado em nome de Jesus. Enfrentei umas